Lei Complementar 130 de 2001, que cria o SEMAI no município de São José do Rio Preto. Artigo 1º, fica criado como entidade autárquica municipal, serviço municipal autônomo de água e esgoto com personalidade jurídica, sede e foro na cidade de São José do Rio Preto, estado de São Paulo, dispondo de autonomia econômica, financeira e administrativa, dentro dos limites traçados na presente lei. O SEMAI exercerá sua função em todo o município de São José do Rio Preto, competindo-lhe com exclusividade estudar, projetar e executar diretamente ou mediante contrato com organização especializada as obras relativas à construção, ampliação, operação ou remodelação dos sistemas públicos de abastecimento de água potável e de coleta, afastamento e tratamento de esgotos sanitários. Atuar como órgão coordenador e fiscalizador da execução dos convênios firmados entre o município e os órgãos federais ou estaduais para estudos, projetos e obras de construção, ampliação ou remodelação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgoto sanitário. Operar, manter, conservar e explorar os serviços de água e esgoto sanitários. Lançar, fiscalizar e arrecadar as contas dos serviços de água e de esgoto sanitários e as contribuições de melhorias que incidirem sobre os imóveis beneficiados com tais serviços especificamente ou de caráter geral. O patrimônio inicial do SEMAI será constituído de todos os bens móveis, imóveis, instalações, títulos, materiais e outros valores próprios do município atualmente destinados a empregados e utilizados nos sistemas públicos de água e esgotos sanitários, que é o DAE, os quais lhe serão entregues sem quaisquer ônus ou compensações pecuniárias. A relação de todo o acervo constituído de bens imóveis, móveis, instalações, títulos, materiais, máquinas e equipamentos que for repassada ao SEMAI fará parte dos atos constitutivos, cuja cópia deverá ser enviada à Câmara Municipal dentro de 90 dias. A Receita do SEMAI provirá dos seguintes recursos: da dívida ativa já lançada ou inscrita pelo município até a data que entrar em vigor a presente lei complementar, quer esteja ajuizada ou não, cujos valores cobrados ser-lhe-ão repassados pela municipalidade. Do produto financeiro obtido através das seguintes remunerações decorrentes diretamente dos serviços de água e esgoto: tarifas de água e esgoto, instalações, reparos, aferições, aluguéis e conservação de hidrômetros, serviços referentes a ligações de água e esgoto, prolongamento da rede de interesse de terceiros, multas e preços públicos remuneratórios de serviços conexos. Das tarifas de contribuições que incidirem sobre terrenos beneficiados com os serviços de água e esgoto. Dos auxílios, subvenções e créditos especiais ou adicionais que lhe forem concedidos, inclusive para obras novas pelos governos federal, estadual e municipal e outros organismos nacionais ou estrangeiros. Do produto dos juros sobre depósitos bancários e outras rendas patrimoniais. Do produto da venda de materiais inservíveis e da alienação de bens patrimoniais que se tornem desnecessários a seus serviços. Do produto de calções de depósitos que reverterem aos seus cofres por inadimplemento contratual. De doações, legados e outras rendas que por sua natureza ou finalidade lhe devam caber.
de fundos financeiros próprios, permanentes ou temporários para execução de obras ou manutenção do sistema, da tarifa relativa ao custo de manutenção de serviços, referente à leitura dos hidrômetros, emissão, entrega e recebimento de contas, em manutenção e depreciação do sistema. Mediante prévia autorização do prefeito municipal e do Poder Legislativo, poderá o SEMAI realizar operações de crédito para antecipação da receita ou para obtenção de recursos necessários à execução das obras de ampliação ou remodelação do sistema de água e esgoto. As tarifas dos serviços públicos delegados pela presente lei complementar serão cobradas diretamente dos usuários, devendo ser fixadas em função dos seguintes objetivos: ressarcir os custos de prestação de serviços, amortizar e remunerar o capital investido e imobilizado na infraestrutura pública. A tarifa referente ao custo de prestação dos serviços, revista e atualizada anualmente, será proposta pelo superintendente do SEMAI e fixada por decreto da Prefeitura Municipal, de modo que seja suficiente para atender aos custos de prestação, englobando as despesas de operação definidas como aquelas necessárias à prestação dos serviços, abrangendo as despesas das atividades de comercialização dos serviços e atendimento ao usuário, as despesas administrativas e as despesas fiscais. As cotas de depreciação dos bens imobilizados pelo SEMAI e utilizados para prestação a ele delegados. A provisão para devedores, definida pelo percentual histórico dos últimos 24 meses de inadimplência de usuários, devendo ser adotado como percentual mínimo o valor de 5%. A amortização de outras despesas relativas à amortização de despesas, instalação e organização do SEMAI. A tarifa para amortizar e remunerar o capital investido e imobilizado na infraestrutura pública, revista e atualizada anualmente, será proposta pelo superintendente do SEMAI e instituída pelo decreto do prefeito municipal, de modo a atender plenamente a remuneração sobre as imobilizações técnicas, o ativo referido e o capital de movimento. Amortização e remuneração de investimentos no sistema de saneamento básico efetuados com capital de terceiros. Amortização dos valores relativos à amortização técnicas. Imobilizações técnicas, ativo diferido e capital de movimento será com base na taxa de 12% ao ano ou a taxa de juros de longo prazo, a que for maior. A amortização e remuneração de investimento com capital de terceiros será igual ao valor suficiente para fazer frente integralmente aos compromissos de amortização e remuneração de investimentos de recuperação, ampliação e melhoria na infraestrutura pública inerentes aos serviços delegados ao SEMAI, previamente autorizados por lei, referentes a financiamentos contratados de instituições financeiras, disposições contratuais relativas a investimentos reconhecidos efetuados com recursos de empresas contratadas. Fica vedado ao SEMAI conceder isenção ou redução de tarifas dos serviços de água e esgoto. O SEMAI promoverá campanha educativa em escolas, associações e outros tipos de entidades populares, públicas e privadas, visando a conscientização da necessidade de evitar o desperdício de água potável e qualquer tipo de poluição ambiental. O SEMAI será administrado por um superintendente nomeado pelo prefeito municipal e assessorado por um conselho consultivo da comunidade. Também
nomeado pelo prefeito municipal através da indicação das entidades, composto por um representante e um suplente dos seguintes órgãos e entidades: superintendente do SEMAI, representante da Secretaria Municipal de Governo, representante da Sociedade dos Engenheiros, representante da Associação Comercial e Industrial de São José do Rio Preto, representante das centrais sindicais dos trabalhadores, representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, representante do Instituto dos Arquitetos do Brasil, representante da Unesp Campus São José do Rio Preto, representante do Conselho Municipal de Saúde, representante da FAMERP, representante da CETESB, representante do Comitê das Bacias Turvo Grande, representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, representante da Secretaria Municipal de Agricultura e de Abastecimento, representante da 22ª Seção da OAB São Paulo, representante das associações de bairros, representante do Departamento Estadual de Proteção aos Recursos Naturais de São José do Rio Preto, representante dos funcionários do quadro do SEMAI, representante dos usuários. O Conselho Consultivo da Comunidade é órgão auxiliar do SEMAI nas funções normativas e fiscalizadoras. O regimento interno do Conselho Consultivo será estabelecido por meio de decreto do Poder Executivo. A estrutura administrativa do SEMAI compõe-se dos seguintes órgãos: Superintendência, Consultoria Jurídica, Gerência de Planejamento, Gerência de Serviços, Gerência Administrativa e Financeira, Gerência Comercial, Gerência de Comunicação, Assessoria Técnica. Além das funções gerenciais inerentes ao cargo, compete ao superintendente representar a autarquia em juízo ou fora dele ou promover-lhe a representação, orientar e supervisionar as atividades de planejamento, organização, direção e controle da autarquia, superintender as ações dos gerentes, presidir as reuniões internas de informação, análise e decisão sobre assuntos estratégicos da autarquia, prestar contas ao chefe do Poder Executivo Municipal, Tribunal de Contas do Estado e à comunidade sobre as atividades e resultados operacionais da autarquia, presidir o Conselho Consultivo, determinar alterações nas tarifas cobradas pelo SEMAI devido ao Conselho Consultivo, regulamentar o parcelamento dos débitos em atraso dos usuários dos serviços, indicar o seu substituto nos casos de férias ou ausências justificadas, utilizar-se de portarias para regulamentar atos de interesse da autarquia. Compete à consultoria jurídica assessorar o superintendente em assuntos de natureza jurídica de interesse da autarquia, bem como representá-la por delegação em qualquer instância ou tribunal. Compete à gerência de planejamento a responsabilidade, supervisão e fiscalização dos planos, projetos, obras e serviços e fornecimentos necessários à implantação e melhoria dos sistemas públicos vinculados ao serviço de competência do SEMAI. Compete à assessoria de comunicação desenvolver trabalhos de divulgação das atividades e da imagem do SEMAI junto à comunidade e manter o sistema de comunicação interna para informação e integração do pessoal da autarquia. Compete à gerência administrativa e financeira coordenar e controlar as políticas, diretrizes e procedimentos sobre recursos humanos, serviços administrativos, administração de materiais, finanças, tesouraria, contabilidade e custos. Compete à gerência de serviços a responsabilidade de supervisão e fiscalização das atividades de operação e manutenção dos sistemas públicos vinculados aos serviços de competência do SEMAI. Compete à gerência comercial a responsabilidade pela expedição e cobrança das contas, atendimento dos usuários e das entidades de defesa dos consumidores
e controle de todas as atividades comerciais do SEMAI. Compete à assessoria técnica prestar assistência de caráter especializado diretamente ao superintendente ou seu substituto nas áreas de conhecimento específico e ligadas às atividades do SEMAI. O regimento interno do SEMAI será editado por decreto do Poder Executivo até 30 dias da data de promulgação desta lei complementar. O quadro de pessoal do SEMAI será definido, criado e remunerado de acordo com lei específica que instituir o plano de cargos, salários e carreira da autarquia. A mesma lei definirá os cargos ou empregos efetivos em comissão e as formas de provimento e desenvolvimento no quadro e nas carreiras da autarquia. Jamais os benefícios percebidos pelos funcionários da autarquia poderão ser inferiores aos percebidos pelos servidores públicos municipais enquadrados no Estatuto do Servidor Público. Fica criado o cargo em comissão de superintendente do SEMAI, com remuneração de referência C1, constante no anexo 3 da Lei Complementar número 3 de 1990. O substituto eventual do superintendente em suas férias ou ausência justificada será sempre o servidor lotado no SEMAI. Aplicam-se ao SEMAI, naquilo que diz respeito aos seus bens, rendas, serviços, todas as prerrogativas, isenções, favores fiscais e demais vantagens que os serviços municipais gozam e que lhe caibam por lei. O SEMAI submeterá anualmente à aprovação do prefeito municipal o relatório de suas atividades e a prestação de contas do exercício até o dia 28 de fevereiro do ano seguinte. O prefeito municipal fica autorizado a abrir tantos créditos quantos se façam necessários, junto ao Departamento de Contabilidade e Despesas da Secretaria de Finanças para a implantação do SEMAI. Para a cobertura do crédito de que trata o artigo anterior, fica o prefeito municipal autorizado a realizar as operações de créditos que se fizerem necessárias. No prazo de 30 dias contados da publicação desta lei complementar, o Poder Executivo editará o decreto de sua regulamentação. Fica o Poder Executivo autorizado a delegar poderes ao superintendente do SEMAI, para que este discipline, através de atos, o que for necessário para a boa e fiel administração da autarquia. Fica o Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto autorizado a contratar, de acordo com a Lei 8.987 de 95, a prestação dos serviços públicos de sua competência de parte ou totalidade das atividades neles englobadas, por prazo a ser definido em contrato. O disposto neste artigo só poderá ser executado por pessoa jurídica que demonstre capacidade técnica operacional e técnica profissional para seu desempenho, comprovada por atestados de serviços semelhantes já executados ou em execução pela empresa ou pelo responsável técnico, respectivamente. O contratado poderá utilizar os direitos dos créditos de serviços públicos a ele delegados como garantia de contratos de financiamento de obras, serviços ou fornecimentos que visem a recuperação, melhoria e ampliação do sistema de água e esgoto do município ou em ações de desenvolvimento operacional limitado ao montante que não comprometa a operacionalização e a continuidade da prestação do serviço, devendo o Poder Executivo participar como interveniente anuente no processo, para o que está autorizado. As despesas decorrentes da execução da presente lei complementar serão supridas por conta das dotações próprias consignadas em orçamento, suplementadas, se necessário, de acordo com as normas legais vigentes. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.